cenas de areias do deserto soprando sobre ruínas antigas e misteriosas. A música é enigmática e instigante. Voz pelos vastos desertos do tempo, sussurros de civilizações perdidas ecoam entre as ruínas, contam histórias de impérios poderosos, de conhecimento esquecido, de tecnologias que desafiam a nossa compreensão da história. Close-up em hieróglifos egípcios e inscrições cuneiformes da Mesopotâmia, com a câmera deslizando lentamente sobre os detalhes. As páginas da história oficial nos dizem que a eletricidade é uma maravilha moderna, um poder que só dominamos nos últimos séculos. Mas e se essa narrativa estivesse incompleta? E se, escondida sob as areias do Iraque e gravada nas paredes dos templos egípcios, estivesse a prova de que nossos ancestrais já conheciam os segredos da corrente elétrica? Transição para uma visualização 3D de um simples vaso de argila ao lado de um cilindro de cobre e uma barra de ferro. Em 1938, perto de Bagdá, uma descoberta intrigante foi feita. Um pequeno vaso de argila, datado de mais de 2000 anos. Dentro dele, um cilindro de cobre selado com betume e em seu interior uma barra de ferro corroída. Para o arqueólogo Wilhelm Koenig, a configuração era inconfundível. Ele o chamou de bateria de Bagdá. Animação mostrando o vaso sendo preenchido com um líquido ácido, como vinagre ou suco de uva. Pequenas bolhas se formam e uma corrente elétrica flui. A teoria é simples, mas revolucionária. Ao preencher o vaso com uma solução ácida, disponível na antiga Mesopotâmia, essa montagem aparentemente primitiva transforma-se numa célula galvânica, capaz de gerar uma pequena, mas constante, voltagem elétrica. Mas para que? A resposta pode estar na arte da ilusão. Cena dramatizada. Um sábio mesopotâmio, com vestes da época, observa um pequeno amuleto de cobre ser mergulhado em uma solução de ouro, conectado por fios à bateria. O amuleto começa a brilhar com uma fina camada dourada. Especialistas acreditam que seu uso mais provável era a galvanoplastia, o processo de revestir um metal com outro. Usando múltiplas baterias em série, os antigos artesãos poderiam ter dourado ou prateado objetos, criando artefatos de luxo com uma eficiência que pareceria mágica para a época. Cena transita para uma tomada ampla do majestoso templo de Hathor, em Dendera, Egito. A câmera se move para dentro, pelas colunas gigantescas. A milhares de quilômetros de distância, nas margens do Nilo, outro enigma elétrico está gravado na pedra. No templo de Dendera, um relevo peculiar mostra figuras egípcias segurando o que parece ser uma enorme lâmpada ou bulbo. Foco no relevo da luz de Dendera. A câmera destaca o objeto em forma de bulbo, a serpente em seu interior e o cabo que se conecta a uma caixa, conhecido como a luz de Dendera. O relevo retrata um grande bulbo de vidro com uma serpente ondulando em seu interior, emergindo de uma flor de lótus. A cauda da serpente conecta-se a uma caixa, interpretada por alguns como uma fonte de energia. Para teóricos de astronautas antigos e pesquisadores alternativos, a semelhança com uma lâmpada gigante é inegável. Cena dramatizada de um artesão egípcio dentro de uma câmara escura de pirâmide. Ele trabalha em hieróglifos detalhados, iluminado não por tochas, mas por um brilho suave e constante vindo de um dispositivo semelhante ao do relevo. Como os egípcios, iluminavam os interiores de suas tumbas e templos, sem deixar vestígios de fuligem de tochas. Seria esta a resposta? Uma forma antiga e esquecida de iluminação elétrica que permitia um trabalho artístico impecável na escuridão? Corte
para um laboratório moderno. Um cientista monta cuidadosamente uma réplica da bateria de Bagdá, usando os mesmos materiais. Vós, céticos, argumentam que são apenas coincidências ou interpretações equivocadas. No entanto, a ciência moderna decidiu testar essas teorias. Réplicas exatas da bateria de Bagdá foram construídas em laboratórios e em programas de TV como o Mais Boosters. Close-up em um voltímetro conectado à réplica. A agulha se move, registrando uma pequena voltagem. Cenas rápidas de documentários mostrando o experimento de galvanoplastia sendo realizado com sucesso. Vós, o resultado? Elas funcionam. As réplicas geram consistentemente uma corrente elétrica, provando que a galvanoplastia era de fato uma aplicação perfeitamente viável. O mistério não é se poderiam funcionar, mas se realmente foram usadas para isso. Animação gráfica lado a lado. À esquerda, o relevo da luz de Dendera. À direita, um diagrama de um tubo de Crookes, um tipo primitivo de tubo de descarga de gás. Vós, e quanto à luz de Dendera, quando comparada a um tubo de Crookes, um dispositivo do século XIX que foi um precursor das lâmpadas modernas. As semelhanças são impressionantes. O bulbo, o filamento em serpentina, a fonte de